Fala galera, boa noite. Estamos entrando aqui em um bate-papo, tá? Com o nosso parceiro aqui, o nosso colega lá da Bahia. Vamos bater um bate-papo aqui bem bacana aqui, trocar experiência, trocar ideia, trazer as melhores informações aí para sua preparação do seu concurso, tá? Então vamos para cima aqui, vamos para frente. Ele já entrou com a gente aí, boa noite, boa noite. Pessoal entrando ali, tá? Fazer uma live em conjunto aqui com o nosso brother. Já chamou aqui a gente, ó. Quando ele entrar aí, tá carregando aí, já ele entra, a gente já começa aqui o nosso bate-papo. Fala, senhores. Boa noite, guerreiros. Boa noite, guerreiras. Satisfação, meu irmão. Vamos fazer essa live. Primeira vez que estou falando com você. Fiz a outra vez aí com o nosso irmão Rodrigo. E aí bater esse bate-papo que da outra vez foi show de bola. Vamos agora para esse momento sobre corridas. E aí fica a critério de você tocar o barco. Vamos nessa. Show de bola. Não, tranquilo. Bom, falar um pouquinho do meu histórico, né? Deixa eu até puxar aqui, daí fica mais fácil a gente seguir uma linha aqui. Mas e conta um pouquinho qual que é a cidade que você tá falando aí, só pra gente se situar aqui um pouco. Pronto, beleza. Que é Salvador, estou na capital, né? Resido na capital, Salvador, capital do estado da Bahia. Eu sou policial aí já há 10 anos na caminhada. Atualmente trabalho na quinta companhia de policiamento independente na cidade de Mar Grande, né? Para quem conhece aí, quem viaja, quem turista muito, tá ali na região de Ilha de Taparica, que é frente a Salvador, né? É dividido ali, separado pela Baía de Todos os Santos. Então aí quando vocês vierem para cá, já está convidado aí já a conhecer a Baía de Todos os Santos, conhecer a Ilha de Itaparica, que vai ter lá uma boa recepção nossa aí, com certeza. Não, show de bola. Você sabe que eu sou filho de nordestino, né? Inclusive eu tenho uns Aí, parentes meus que moram aí em Lauro de Freitas. a região metropolitana, né, faz parte do mesmo comando de policiamento, que é a RMS, né? Então, a Ilha de Itaparica, Lauro de Freitas faz tudo parte de um mesmo comando de policiamento aqui, é próximo. Praticamente Salvador e Lauro de Freitas é aquela irmãs mesmo, né? Ninguém sabe onde termina, onde começa a outra. É bem juntinha, né? As áreas das duas cidades. Não, show de bola. Então, falar um pouquinho do meu histórico, né? A gente é aqui do Paraná, tá? Então, o meu primeiro contato com o meio militar, ele foi em 2009, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de guarda-vida civil, tá? Aqui no Bombeiro Militar do Paraná. Então, logo em seguida, nesse concurso, saiu também nesse curso, né? De guarda-vida civil, saiu o concurso aqui do estado do Paraná. E aí, eu consegui fazer ali e tal, prestei, vi o interesse, né? Desenvolver esse treinamento ali, digamos, né, da função bombeiro militar, guarda-vida e tudo mais, e conciliar com o treinamento, porque eu já treinava, né, para o triatlon, que é a natação, o ciclismo e a corrida. E aí, como a gente sabe, né, tem que ter um desempenho físico muito, digamos assim, muito aprimorado, né, na parte do bombeiro militar. E aí eu ia conseguir conciliar tanto ali o treinamento, digamos, né, com a função ali do bombeiro militar. E aí, em 2010, ali saiu esse concurso, eu não fui chamado nessa primeira chamada, fiquei para uma... Na verdade, continuei treinando, né? Não tinha ali nenhuma previsão de um novo concurso ali e tudo mais, e acabou saindo uma segunda chamada em 2012, como eu já estava treinando ali e tudo mais, e aí eu consegui as pontuações ali, as pontuações máximas no TAF, e aí fiz minha formação de 2012 até 2013, né? E, e aí sim consegui, né, desempenhar o meu treinamento junto ali com a função bombeiro militar, e aí consegui dar um foco maior ali no meu objetivo, que era continuar treinando, fazer provas, né? Fiz várias provas, inclusive participei de um campeonato brasileiro aí em Salvador, né, Bahia ali Coisa boa. perto do elevador ali, sabe? Pronto. Tem uma base ali, né? Eu esqueci Tem tem uma base ali, né? ali a base do sul, da Marinha, da Capitania dos Isso, Portos ali. Pronto. Quando exatamente. você tá ali, você vê, quando você está na parte do elevador, aquela região ali, você vê a ilha de Itaparica.
que é o outro lado da Baía Todos os Santos, dá para visualizar. Exatamente. Aí fiz essa prova ali, um campeonato brasileiro, conquistei essa etapa do campeonato brasileiro de triatlon, fiz outras provas também, sou bicampeão brasileiro de duatlon, entre os top 10 do Brasil também, participei de 3 campeonatos mundiais, né, um 18º, duas vezes 12º do mundo, terceiro colocado no latino-americano, campeão gaúcho de duatlon. Poxa, show de bola. Tenho vários títulos aqui. E aí, né, quando eu estava treinando para essas provas, né, a gente ia conciliando ali com o treinamento do TAF aqui, a preparação, os TAFs internos que a gente tem aqui na nossa corporação. Não sei se aí tem, como é que é a realidade de vocês, mas a gente tem aqui, são 2 ou 3 TAFs por ano que a gente tem. E aí, quando vai também ter alguma promoção, alguma coisa assim, também é passado ali pelo TAF também. Então, em todo esse período, né, do treinamento, fora, né, digamos assim, do TAF e também do TAF, a gente já estava com orientações, digamos assim, com treinamentos específicos, né, para uns amigos, colegas aqui de farda, nesses TAFs ali e tudo mais. E aí, em 2019, né, 2019 ali, eu e o Rodrigo, a gente decidiu levar esse projeto mais à frente, né, para a gente conseguir ajudar mais pessoas, levar mais informações, a forma correta de você estar se preparando, o seu concurso ali, enfim, né, aí seja qual for o concurso, né, até mesmo guarda municipal ou então algum concurso do SAMU que envolve a preparação física também. Então, essa é mais ou menos o meu histórico, né, minha jornada até aqui, né, como é que esse cara vai estar me ensinando aqui algumas coisas, né, então estamos aí, né, com esse histórico, né, fora... É pouca experiência, né? Pouca experiência para passar aí para a galera, ela é pouquinha. Fora, assim, a formação ali em educação física também, né, que aí antes do meu concurso, no caso, né, antes de assumir o meu concurso, em 2009, 2008 ali eu já tinha iniciado a graduação de educação física, né, e a gente consegue conciliar tanto ali a parte prática, né, digamos assim, viver o treinamento em si, os resultados, quanto também ali os estudos científicos, né, que a gente também tem essa referência e é muito importante para a gente estar se embasando em toda a metodologia de treinamento, a periodização, a organização do treino, então essa parte também é muito importante, né, para a gente conciliar as duas coisas, né, e a gente conseguir ter um bom rendimento. Pô, show de bola. Aqui na PMBA, vai muito de unidade para unidade, entendeu? Tem as unidades especializadas que você obrigatoriamente tem que estar com um condicionamento físico bacana e você tem um treinamento continuado, né? E o serviço ordinário, como a gente costuma falar, vai muito do policial, né? Como eu estava falando com o Rodrigo no outro momento, que a gente tem que ter essa sede de ter um condicionamento bacana enquanto policial militar, porque ajuda principalmente a parte física, a parte mental, o dia a dia do serviço, que não é um serviço comum, você tem que ter um condicionamento físico bacana para você não sofrer mais na frente, porque é um serviço dinâmico. Então, assim, eu particularmente sou aquele atleta amador, curioso. Participo de corridas quando tem aqui, sempre tem corridas de rua, participo, mas não tenho assim como você, que é um cara, vamos classificar como um profissional da área do atletismo. Então, você tem experiência, muito conhecimento, muita vivência para passar para a galera aí. Eu, particularmente, que costumo correr 10 quilômetros, 12 quilômetros, tenho uma dificuldade muito grande, porque eu acho que minha pisada, por exemplo, enquanto eu estou correndo, não me ajuda. Aí eu sinto o retorno ruim no joelho. Então, assim, nunca procurei um especialista para isso. Que tem uma dica, principalmente para quem está se preparando para o concurso, que é aquele cara amador, que não tem aquela experiência, que sai correndo aleatoriamente. E isso aí você tem como conhecimento, vai passar para a galera que está acompanhando aqui nossa live. Não, show de bola. Vamos falar um pouquinho disso aí. Bom, o que envolve nessa parte, digamos assim, de pisar, da forma com que a gente está correndo, né? Então, é a parte da biomecânica, como a gente fala, tá? Que é a forma, o nosso padrão de movimento ali da corrida. E é muito importante, como você falou, tanto por uma questão assim de excesso de impacto, né, gerado ali no nosso corpo, no tornozelo, joelho, quadril,
Muitas vezes também na canelite, né, o pessoal se incomoda com isso na preparação do TAF, né, os concurseiros ali, é algo que pega bastante. Então, você correr de uma forma eficiente faz toda a diferença para você, o quê? Melhorar o seu rendimento, ou seja, você correr de uma forma que você está economizando energia, uma corrida mais leve, onde você vai ter um rendimento melhor, prevenindo algum tipo de lesão. E aí a gente vem com o trabalho, né, dessa biomecânica, ou seja, melhorar os nossos padrões de movimento, tá? Porque o que que acontece? Se a gente pegar mais do nosso histórico, quando a gente é criança, a gente tem o nosso desenvolvimento motor. Então, em cada idade que a gente vai passando ali quando criança, a gente vai tendo esse desenvolvimento motor, que a gente chama. Então, são as fases, né, da nossa coordenação motora que a gente vai desenvolvendo. Só que, às vezes, dependendo da vivência que a gente teve quando criança, essas fases, elas não foram bem aprimoradas, digamos assim, não foram bem preparadas. E quando a gente vem ali para a nossa fase adulta e quando a gente quer, digamos, a gente está enfrentando um concurso que precisa uma corrida, né? E aí a gente vai precisar dessa biomecânica, do nosso padrão de movimento, entendeu? A gente vai precisar dessa coordenação motora. E aí e aí dá para melhorar? Dá para melhorar. A gente vai ter uns trabalhos, né, que são os educativos de corrida, que são exercícios ali que a gente vai aplicar, né, nas fases da corrida, entende? Aí dessa forma a gente vai desenvolver melhor a nossa corrida, vai acabar economizando energia, vai ter um rendimento melhor e vai, digamos assim, levar menos carga para o nosso corpo. Então, Pronto, eu vou aqui pegar tem. aqui, eu vou pegar aqui o Bob, né, que você falou da questão Beleza. da passada ali, então aqui o Bob, o nosso Ô, bonequinho. Então, algo que pega muito ali a galera é o quê? Eu não sei se você já teve, ou alguém já falou para você, ou já teve alguma vivência, de que o cidadão fala assim, não, eu vou ter uma passada tipo mais longa, entendeu? Para mim melhorar o meu rendimento. Mas aí o que vai acontecer? Quando a gente tem essa passada muito longa, né, a gente fica muito tempo em contato com o solo, tá certo? E o nosso pé, né, na entrada aqui, ele vai ficar muito distante do nosso quadril. E aí quando a gente entra com o pé lá na frente, a gente tem aqui o quê? Um excesso de impacto. E meio que uma quase uma pausa ali na nossa corrida, tá? E aí isso gera muito desconforto, principalmente no joelho, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer para corrigir essa questão, né? Então, não tenta fazer essa passada mais longa, tenta a entrada do seu pé ela ser mais próxima do seu quadril, entendeu? E dessa forma você vai reduzir a carga de impacto, né, nas articulações, a sua troca de passadas, digamos assim, né, vai ser mais acelerada, então você vai ter uma frequência ali melhor, entendeu? Você vai ficar menos tempo em contato com o chão automaticamente, tá certo? E vai evitar esse tipo de lesão. Porque quando a gente fica muito tempo no chão, né, no solo aqui, o que vai acontecer? Pensa, puf, puf, né, as passadas aqui. Aí dá tempo do nosso corpo ele descarregar toda a carga aqui do nosso corpo nas articulações. E olha só o joelho o que faz, né? Então, ó, ele vai trabalhar de uma forma excessiva aqui as articulações. Então, são educativos de corrida que vão trabalhar as fases da nossa corrida a fim de estabilizar as articulações e a gente correr de uma forma mais eficiente, tá? Então, assim, são várias coisas, né? São vários fatores que envolvem a nossa preparação, né? Então, e a biomecânica, né? Que é a forma com que a gente corre é uma delas e é muito importante, tá? A questão de pisada, né? Você comentou essa questão ali também da pisada. Então, a pisada, né? A gente tem muitos falam a pisada supinada e uma pisada pronada, né? Só que isso no meio científico e no campo de batalha, digamos assim, no dia a dia de profissionais ali que fisioterapeutas específicos, né, em tratamentos ali e tudo mais e artigos muito bem respaldados, eles já verificaram que essa questão de tipo de pisada, ela não vai influenciar no seu índice de lesão. O que vai mais influenciar é a forma com que você está correndo. No caso, a biomecânica, né? O tipo de treinamento que você está executando. Porque quando a gente está correndo, todo mundo vai realizar uma supinação e uma pronação. Isso é algo natural do nosso corpo. Lógico que em algumas pessoas isso vai acabar intensificando, né? Tipo assim, como eu falei ali, se você está correndo de uma forma errada, você vai
ter uma inclinação, uma angulação excessiva, e aí sim vai te trazer, digamos assim, algum tipo de problema. Então a gente tem que ficar atento a esses fatores, mas principalmente a forma com que a gente está treinando, tá? Porque eu até tirei aqui dois artigos que eles fizeram acompanhamento de corredores e corredoras por mais de 2 anos. Eles acompanharam mais de 300 corredores. E, digamos assim, qual que era o objetivo desse estudo? Era assim, durante esses 2 anos, aí o corredor lá, ele se lesionava. Daí, esse grupo de pesquisa ia lá, opa, o que aconteceu com você que você se lesionou? Aí, não, o que você fez aqui semana passada ou na outra semana? E identificaram que aumentou a intensidade do treino, aumentou a sobrecarga do treino sem estar preparado, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter o controle, né, do nosso treinamento, né? Que a gente bate muito nessa questão de treinar de acordo com o seu nível de condicionamento físico. Tem alguém perguntou, cadê? A Drica Santiago, né? Ela pergunta aqui: um iniciante, qual etapa de exercício deve ser feita? Acredito que ela deve estar procurando informação para iniciar a prática da corrida, que não é uma coisa que você vai. Hoje estou parado há muito tempo, hoje eu resolvi correr 5, 6 quilômetros e vou sair sem nenhuma técnica, sem nenhuma orientação para fazer. Então ela pergunta aqui: quais etapas ela deve seguir para fazer esse tipo de atividade? Não, perfeito. É uma pergunta, né, bem importante aí para a gente começar o nosso treinamento de uma forma correta, tá? Então, o primeiro passo é a gente identificar o seu nível de condicionamento físico de forma real. Porque o que acontece? O treinamento físico, a gente não pode tratar ele como um achismo, digamos assim. Não, vamos fazer isso, vamos correr dessa forma, vamos correr tantos quilômetros ou tantos minutos, né? Quando a gente identifica o seu nível de condicionamento físico, que esse é um teste, tá? Um simples teste ali, um teste que pode ser, por exemplo, um teste de 12 minutos. Ou seja, nesse teste, você vai mensurar o seu nível de condicionamento físico de forma real, tá? No nosso protocolo de avaliação, a gente usa o teste de Cooper, onde a gente divide o seu nível de condicionamento físico, né, de cada um ali, em 5 níveis. Então, iniciante 1, iniciante 2, intermediário 1, intermediário 2 e avançado. Beleza? Então, a gente identificando o seu nível de condicionamento físico, ou seja, você passar por algum tipo de avaliação, você vai saber o ponto exato de você começar o seu treinamento. Entendeu? Então, você vai identificar o seu nível e a partir do seu nível você vai planejar todo o seu treinamento. Entende? Porque daí você vai dosar ali a carga, a intensidade, quanto tempo você vai aquecer, qual intensidade vai ser o seu aquecimento, quanto você vai caminhar ou correr, ou se você só vai correr, quais as intensidades você vai trabalhar durante ali o seu treino, para você não extrapolar as suas limitações e a sua individualidade, tá bom? Então você às vezes tem que passar por um processo de adaptação ao exercício, então você pode começar ali para ficar mais fácil, né? Isso é uma forma mais organizada, digamos assim, mas para ela começar de uma forma mais tranquila, comece assim 2, 3 vezes por semana ali no máximo, tá bom? Em torno ali de 20, 25 minutos, isso de uma forma geral, né? Para ficar mais fácil ela conseguir aplicar isso, entende? Então, coloca assim 2 vezes por semana, 20, 25 minutos. Se você está começando o meio do zero mesmo, começa caminhando, uma simples caminhada, você vai intercalando ali pequenas corridas, entende? E ter o controle do nosso treino, entendeu? Não extrapolar em tempos, né? Como você falou ali. Às vezes a pessoa já quer começar correndo 5, 6 ou mais, né? Então isso vai digamos assim, a gente vai pular essas etapas, principalmente a etapa da adaptação. Porque quando a gente começa a correr, a gente tem uma carga de impacto muito alta. Então, por isso que é interessante a gente começar com 2 vezes por semana. Por exemplo, assim, ó, na segunda e na sexta ou no sábado, entendeu? Então você vai ter um bom tempo de recuperação entre um treino e outro. Tá? Então isso é muito importante para o seu corpo ele responder, tá? Ele se recuperar daquele estímulo e você evitar qualquer tipo de lesão. Então você vai aos pouquinhos ali de forma gradativa. Então, assim, o que deu para entender aí na sua colocação, que para se iniciar é melhor delimitar um tempo e não a quilometragem, não a distância. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Né? Aí a gente entra
nesse ponto, né, do tempo de treino. Entendeu? Que a gente bate muito nessa questão, porque o que que acontece? A galera, né, o pessoal fica ali se preocupando com o tempo, né, desculpa, a quilometragem, não, tem que correr 6, 8, 10 quilômetros. Então a gente não, é, essa quilometragem, digamos assim, a gente não vai ter o controle do nosso treinamento, entendeu? Então pensa assim, você treinar 12 quilômetros, né, ou 6, vamos colocar 6, 5, 6 quilômetros, porque é mais a realidade da galera. Então pensa, se você correr 5 quilômetros, vamos colocar uma média aí, um pace, né? De 6, 7 ali, que é mais ou menos o pessoal que está iniciando, um pouquinho mais, às vezes até 8. Então, às vezes, você vai ter um tempo de treino, digamos assim, de 35, 40 minutos para mais, entendeu? 40 minutos ali para mais. Só que você perde muita qualidade com que você executa o seu treino. Então, a gente sempre usa, né, de uma forma mais correta o tempo de treino. Tá bom? Então, a média de tempo ali ideal para o seu treinamento, lógico, se você tem uma organização, ali de 30 a 35 minutos. Se você está começando e você está meio por conta, aplica ali uns 20, 25 minutos para você ter esse controle da carga do treinamento, tá? E lembrando, né, que a estratégia, digamos assim, que o pessoal às vezes usa muito na preparação é treinar os 2 minutos ou então os 2.400 metros. Então, essa estratégia, ela não é adequada para a nossa preparação, tá? A gente precisa de estratégias, né, variações do nosso treinamento, tá? E aí, se tratando do nosso treino em si, né, a gente vai trabalhar pelo tempo, 30 a 35 minutos. Dentro desse tempo, tá, você vai realizar o quê? O seu aquecimento, tá? Você vai dividir o seu treino em 3 etapas, no aquecimento, na série principal, beleza? E no desaquecimento. Tudo isso aqui, ó, essas 3 etapas em 30, 35 minutos para você ter a qualidade do seu treinamento, entendeu? E não ali, digamos, ficar realizando altas quilometragens, altos volumes, entende? E perder essa qualidade do nosso treino. Lembrando assim, tudo depende do seu nível de condicionamento físico, do aluno, no caso, entendeu? Mas se tratando do TAF em si, a gente não precisa mais que isso para estar alcançando os nossos índices. Beleza? E a gente tem vários alunos, né? E alunas ali. Teve um aluno, né? Que ele chegou a correr até 1 quilômetro a mais depois de passar por essas estratégias de treinamento. Então pensa, 1 quilômetro, você correr 1 quilômetro a mais, realmente, né? Muita coisa mesmo, né? Porque é a qualidade e não a quantidade. Beleza? Vou aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para meu colega de turma, soldado Modesto, que está aqui na nossa live, advogado, aí um colega, né, da mais alta qualidade e categoria. Então, mandando um abraço, está participando, nos prestigiando. Os nossos irmãos também da loja Ataque Codres também, que o proprietário, meu amigo, Léo, ele começou a correr, estava acima do peso, tá vendo, Léo? Essas dicas aí, boas para você, viu? Para você aprender. Uma coisa até que eu sempre converso com ele. Nós costumamos correr, fazer corridas fim de tarde. Aqui tem uma área bacana para a gente correr, beira-mar. É viável, é aconselhável. Preste atenção, viu, Léo? A gente correr, conversando, falando. Então, vamos lá. Quando a gente treina com algum amigo, alguma amiga ali, tudo mais, um grupo também, às vezes, em determinados momentos é interessante, entendeu? É interessante porque a gente vai ter aquele estímulo, aquela motivação a mais, entendeu? Só que quando a gente já entra na questão da conversa, da conversa em si, né? Mas quando a gente treina com o amigo ali, às vezes a gente acaba treinando no nível de condicionamento físico do amigo, entendeu? Por exemplo, assim, vamos supor que eu não sei quem que é mais forte ou mais fraco, digamos assim, ou se são próximos, né? Ele tá mais forte. Se são próximos ali, mas o que que acontece? Você acaba, digamos assim, não trabalhando na sua zona de treinamento. Tá? Então, assim, você perde essa qualidade de treino. Lógico, se é um treino, assim, às vezes, uma rodagem, né? Ou então um treino mais leve, onde só vai ter uma recuperação ativa mesmo, uma oxigenação, tranquilo tá treinando com amigo, com amiga, podendo até estar conversando, como você falou. Porque aí, a questão da fala, né, da conversa ali, do bate-papo, a gente entra nas zonas de treinamento, tá? Então, a gente tem basicamente ali 5 zonas, né? Vamos falar assim para ficar mais fácil. Então, zona 1, 2, 3, 4 e 5. E dependendo do tipo da zona de treinamento que você se encontra,
você vai ter, né, uma frequência cardíaca, você vai ter uma percepção de esforço e você vai estar trabalhando ali um tipo de valência física, tá? Então, vamos supor, eu tenho até a escala de Borg aqui, que é a percepção do esforço, ó. Então, aqui começa, tipo, muito leve, né? E vai até aqui a exaustão, no caso. Então, veja, se eu estou trabalhando nessa zona de treinamento aqui muito leve, tá? Eu estou batendo papo aqui e tudo mais e tal, então eu estou numa frequência cardíaca mais leve, entende? Eu estou realizando mais o quê? Um trabalho de uma recuperação ativa, ou então ali, às vezes, um trabalho até de capacidade aeróbica, entendeu? Então, o bate-papo, ele depende do tipo de treinamento que você está executando. Pode ser eficiente naquele momento ou pode prejudicar o seu desenvolvimento. Se eu preciso evoluir e eu fico só batendo papo, eu não vou conseguir evoluir, porque eu não vou trabalhar a minha zona de treinamento que eu preciso, né? E aí eu vou trabalhar o quê? Mais ali a percepção de esforço, entendeu? Muito o moderado forte ali. Então, às vezes, essa intensidade eu nem vou conseguir falar, entendeu? Às vezes, vamos colocar ali moderado, forte, às vezes você não vai conseguir nem falar, você às vezes vai falar uma palavra ou outra, né? Tipo, e aí, como é que tá? Não, tá bom. Né? O cara tipo, tá concentrado, você tá fazendo força, então você não consegue conversar. Então, realmente, né? Às vezes você ficar batendo papo ali, dependendo do treinamento que você precisa executar, às vezes não é tão eficiente, vai prejudicar o seu desenvolvimento. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para os irmãos do Batalhão de RP, aqui no estado próximo, em Aracaju, que está aqui nos acompanhando também. Satisfação, irmãos, terem vocês aqui conosco nesse bate-papo aqui, nossos colegas irmãos aqui do estado de Sergipe, também nos acompanhando, Batalhão de RP. Tamo junto, irmãos. Galera, o bate-papo da gente aqui está sendo bem descontraído, mas o intuito aqui, para quem está seguindo a live, para você seguidor, é passar as informações para o que vocês estão buscando, que é o quê? Ter um bom resultado no TAF, nos 2.400 metros, geralmente a galera vem para a Vila Militar fazer, pista baseada nos moldes de atletismo. Eu estava até conversando na outra live com o Rodrigo, que muitas vezes se marca para começar, não, o TAF vai ser 8 da manhã, mas o cara começa a fazer o TAF 11 horas, e o cara só quer correr de manhã cedo, e ele corre 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, o corpo dele vai sentir, o físico dele vai sentir. Eu estou falando aqui como um leigo, um praticante autônomo. Dentro desse contexto, o que é que você indica? Se a pessoa tem que manter um horário fixo de corrida, ela tem que variar para dar uma adaptação ao corpo. O que é que você orienta para a galera que está assistindo a live aí? Não, perfeito. Só lembrando, nosso bate-papo está bem tranquilo aqui, o pessoal pode ficar à vontade para mandar as dúvidas e dificuldades. Tá? Vamos lá, esse ponto, né, que você citou, ele é muito, né, importante, muito importante, que é a questão da aclimatização, né, do momento da sua prova, principalmente para quem treina só na musculação, digamos, só dentro da academia, naquele ambiente controlado, na temperatura controlada, entendeu? Ou só treina ali à noite, às vezes, nesse horário bem tranquilo, um clima mais ameno. Então, essa parte, né? O nosso TAF, ele pode acontecer às 11h30, como você falou, às 13h30, entendeu? E dependendo ali da cidade, da estação que você está passando, né? Por exemplo, aqui já está um pouco bem mais frio, assim, entende? Por volta aqui de 15, 14 graus. Aí provavelmente deve ter uns 20 e poucos graus, né? 20 aqui a gente já tá dentro da geladeira mesmo, já tá sentindo frio extremo. Então, aí essa questão da temperatura, ela faz muita diferença. Então, o que a gente tem que aplicar durante o nosso treinamento? Essa diversidade nos horários que você citou, entendeu? Então, às vezes você treina em um clima um pouco mais abaixo ali, tipo por volta de 8, 9 da manhã, você treinar também ali por volta das 11h30 da manhã, 11 horas da manhã, você treinar ali às vezes às 14 horas, porque pode acontecer o seu TAF, então você ter essa aclimatização faz toda a diferença. Lógico que assim, dependendo das condições da sua cidade, se você, então Anderson, eu vou treinar só meio-dia, só que aí, eu moro lá em Salvador e tal, solzão lá de 35 graus e tal, beleza, você vai estar aclimatizado naquele horário e naquela temperatura, mas você vai começar a prejudicar o seu desenvolvimento,
Entende? Porque você sempre está no extremo, né? O seu corpo sempre está no extremo ali, então ele não consegue desenvolver ali uma boa capacidade. Então você tem que o quê? Intercalando ali, aclimatizando, e conforme vai, digamos, vai se aproximando a sua data da sua prova, você vai tendo essa noção de qual a estação, entendeu? E de repente, quando sai ali a sua data em si, a sua convocação, você vai ter já o horário, o dia, e você já vai ter mais ou menos essas condições climáticas, entendeu? Ó, vai estar mais quente, opa, então eu tenho que intensificar, né, a minha preparação ali nesse horário mais ou menos, entendeu? Então a gente faz toda essa adaptação. Inclusive a gente teve o Rafael, um dos nossos alunos, que ele passou agora no último, na verdade o TAF foi agora, faz o quê? Uns 2 meses mais ou menos aí na Bahia mesmo, né? E ele teve a aprovação. Então a gente aplicou essa estratégia e ele foi 100% ali tranquilo, teve a aprovação dele, não teve nenhuma novidade, tá? Então essa questão de aclimatização faz toda a diferença, beleza? Principalmente para quem treina só corrida na musculação, digamos, na esteira, né? Que aí é entra outra parte, mas principalmente essa questão do clima, da temperatura, né? Quando a gente chega na prova, não só a temperatura, tem a umidade, tem o vento, e tudo isso vai fazendo com que o nosso corpo vai se desgastando, vai desidratando, entendeu? E aí a gente acaba perdendo o rendimento se a gente não tem essa adaptação a essa condição climática. E assim, o estado aqui ele é bem diversificado no que diz respeito à questão do clima, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem o TAF no extremo sul, é uma região extremamente fria. Tem já regiões aqui que 40 graus, o sol tá fraquinho. Então, assim, vai muito de região para região também. E é bom ficar atento a essas dicas. Eu me lembro que quando eu fui me preparar para fazer o TAF, eu morava no interior, morava aqui. Até mandar um abraço para a galera de Valença, que está participando, o Matheus, o Sidney Freitas, lá em Valença, amigos, mandar aquele abraço. Então, eu fazia o percurso, mas assim, eu ia para a estrada, para a pista. Então, tinha ladeira, tinha subida, tinha todo esse contexto. Então, quando eu fui fazer o TAF, eu não senti tanta dificuldade. Uma dúvida até para quem está assistindo também, um ponto importante. O pré-aquecimento, o alongamento antes da corrida, como deve ser feito, se não precisa ser feito, se é bom ser feito, 5 minutos, 10 minutos de alongamento, como você orienta ao pessoal que está se preparando para o TAF, para a questão da corrida, o alongamento antes do treino, aquecimento, e se há uma necessidade de ter uma junção da corrida com uma preparação muscular, um fortalecimento muscular? Não, show de bola. Essa pergunta é bem bacana e o pessoal manda para muito, né, essa pergunta aí para nós. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que separar é o aquecimento do alongamento, beleza? Então o alongamento, né, ele é um trabalho de flexibilidade, tá? Onde a gente vai ter o quê? Uma maior amplitude articular, a gente vai estirar as fibras musculares. Então é um trabalho diferente, é um tipo de valência física diferente, tá? Então alongamento é diferente de aquecimento, né? Digamos assim, a gente está acostumado, né, desde a educação física do colégio ali e tudo mais, em alongar, mas isso acaba prejudicando o nosso desenvolvimento. A gente acaba perdendo qualidade de contração muscular. Porque, veja só, no momento da minha corrida, eu vou executar várias contrações musculares, né? Então, contrai, relaxa. Então, no momento que eu estou alongando, eu estou estirando a minha musculatura, entende? E aí eu vou prejudicar essa qualidade de contração muscular, além de me colocar em algum tipo de risco de acabar me lesionando, entendeu? Então, antes do meu treino, ou antes da minha prova em si, do meu TAF, eu tenho que realizar um aquecimento, tá? Um aquecimento específico de corrida, onde eu vou elevar a minha frequência cardíaca e a minha frequência respiratória.